Olá, gente! Olha, é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre os 5 pontos para acertar na escolha do ponto comercial, tá? Na verdade, o interessante mesmo é você começar pelo começo, né? Então, seria interessante você contratar uma empresa especializada em avaliação de mercado, alguma coisa no sentido, para que você consiga, na escolha do seu ponto, você saber se o produto que você quer, ele vai estar no local adequado, se a sua concorrência é menor, é maior, se você é pioneiro ou não, se você vai ter público para aquela região que você quer, se o público que você escolheu está naquela região. Então, todas essas questões existem empresas especializadas nisso, né? Mas tem muita gente que chega para a gente perguntando, dentro da nossa experiência, dividir alguns pontos que são mais assertivos. E aí é isso que a gente vai começar hoje, tá? Então, a gente vai começar por público-alvo. A primeira coisa é você vender algo em que você sabe que tem mercado para isso, né? Você tem dados de mercado para isso. A gente não pode, como empreendedores, às vezes a gente tem uma mania de querer vender coisas como se fosse um filho, como se o produto fosse um filho. Na verdade, você não pode vender aquilo que você quer. Você tem que vender aquilo que o mercado pede, tá certo? Então, isso é fundamental para o sucesso de um negócio, tá bom? Então, ponto 1, público-alvo, você tem que entender dentro do seu produto qual que é o seu público-alvo e ver se tem mercado para ele, tá? Número 2, interferência versus referência. Então, na verdade, você precisa avaliar dentro de uma fachada de um ponto comercial se os elementos que já existem lá, se eles são elementos que vão atrair ou que vão repudiar a clientela. Na verdade, pode ser a mesma coisa com o efeito das duas coisas. O que vai definir isso, na verdade, é o projeto de arquitetura, a forma como as coisas vão ser distribuídas. Então, na verdade, um exemplo bem simples você pode fazer de uma árvore e veja a interferência no seu ponto comercial, ela pode ser uma referência. Ou por que não um poste? A gente tem muito problema de poste quando você vai escolher um ponto de rua, né? Então você pode transformar esse ponto em algo favorável ao seu comércio ou não. Poste é sempre um negócio complicado de se resolver, mas existem artimanhas para você minimizar isso, tá certo? Número 3, bons vizinhos, tá? Então é interessante que você tenha sempre bons vizinhos. Uma coisa que a gente recomenda muito é o que é chamado no mercado de âncora, né? São as lojas âncora. O que são as lojas âncora? São lojas que já são consolidadas no mercado e que elas já têm uma clientela própria, uma clientela abundante. O que eu chamo de vizinhos âncora, que eu chamei de bons vizinhos, né? São aquela clientela, aquele produto que já está lá, já existe aquele mercado, só que dentro de uma faixa de locais para se alugar, geralmente, o que as pessoas às vezes fazem, né? Já existem um ponto comercial novo e existe um ponto só alugado. O que acontece? A pessoa, em vez de alugar o ponto vizinho, ela vai alugar com medo da concorrência, ela aluga o mais distante possível. Isso é um grande engano, tá certo? Porque quanto mais próximo você tiver do seu vizinho, melhor para você. À medida que o cliente dele vem visitar o produto dele, vem consumir o produto dele, ele automaticamente ele já está olhando para o seu também, e aí você também já faz aquela marketing, aquela publicidade do seu produto. Então é interessante que você saia tendo bons vizinhos, tá certo? Assim como é um mau vizinho você ter um estabelecimento que está fechado para alugar, um bom vizinho é sempre aquele que está em funcionamento, que as coisas estão vingando, que por mais que ele não esteja no seu melhor momento, mas que existe uma clientela que está se fluindo, que está se consumindo, tá certo? 4º ponto, marca ideal. O que a gente chama de marca ideal? Primeiro, ela precisa refletir o seu negócio, tá? É importante que se você vai vender, seu produto é comida, ele precisa fazer referência à comida, tá? Então, óbvio que às vezes ainda existem marcas que elas são mais ousadas e elas fazem uma brincadeira de consumo, de produto, de roupa, de peça com comida, ok. Mas é interessante que o seu produto ele reflita com nitidez o seu negócio, tá certo? Precisa refletir o seu público. Então, se você trabalha com classe A, a sua marca não pode ser classe C,
Às vezes a gente encontra isso, né? E também o seu produto classe C não pode refletir classe A, porque o cliente classe C, ele não se identifica e acaba não consumindo porque ele não se sente parte integrante daquilo ali, tá? Outro ponto para a marca ideal é a questão da dicção, né? Pense no nome que, primeiro que o nome seria interessante, às vezes a gente tem sim um nome já na cabeça, mas isso também é muito ligado à área da publicidade, tá? Então é interessante que o nome tenha fácil dicção, seja um nome fácil, né? Se for um nome em inglês, que seja um nome que já está na boca do povo, enfim, um nome que não seja difícil de falar, né? Então isso é uma boa dica, tá bom? E o número 5, fachadas, tá? Então, fachada, o que a gente poderia falar de mais gritante é a questão da iluminação. A iluminação, gente, é a alma do negócio, né? Então, por exemplo, se você tem o seu ponto, você tem uma loja de rua e a sua loja fecha às 10 horas da noite, tá? Mas você está em frente a uma avenida muito movimentada e essa avenida ela tem movimento até 2 da manhã, um exemplo. Então é interessante que você mantenha a sua fachada acesa até as 2 da manhã e na hora que começar a diminuir o fluxo realmente ficar, aí não faz sentido você ficar gastando energia e aí você desliga aquilo ali. Mas é interessante você manter essa fachada acesa no horário que tem fluxo, não importa se você está funcionando ou não. O que importa é que as pessoas passem, as pessoas que passarem na frente do seu estabelecimento, elas saibam que você existe e saibam qual produto que você oferece, tá certo? Então isso é fundamental, tá bom? Outra coisa com relação à fachada também é a questão dos letreiros, tá? O letreiro ele precisa estar limpo, de fácil acesso, precisa estar claro, ele não pode estar confuso. Se ele ficar confuso, a pessoa pode até achar que é o estabelecimento do lado, ou então não entender direito o que você está vendendo ali. Tá bom? Então é interessante que você tenha isso de forma muito nítida, tá bom? E a outra coisa não tão pequena é a questão da visibilidade, tá? Quando você for escolher um ponto, escolha um ponto que seja extremamente visível. Ou caso você não consiga um ponto de extrema visibilidade, aí entra a arquitetura também para criar artimanhas para poder fazer com que aquele ponto que não é tão visível assim, mas que ele pode sim ser bastante observado, dependendo da forma como for feito, tá bom? E essa é a nossa dica de hoje, e a gente vai encerrando por aqui, e a gente se vê mais tarde. Beijo, Deus abençoe.